Fala, meu Deus, através da tua palavra. Abra o nosso entendimento, nos faça entender, meu Deus, compreender a tua palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, amém. Amém? Mateus capítulo 6, no versículo 33. Essa palavra, ela é muito conhecida. A maioria das pessoas, quando nós falamos sobre esse texto, as pessoas o conhecem de cor e salteado. Mas poucas pessoas entendem o que realmente é estar inserida no reino de Deus. Ele diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro. É comum, é óbvio, que a maioria das pessoas chegam até Deus ou até a igreja com muitos problemas. Problemas no casamento, problemas na saúde, problemas com os filhos. E quando nós chegamos, todos nós queremos resolver os nossos problemas. Os nossos problemas, até então, eles são uma prioridade. Você quer resolver o seu problema, você quer resolver a sua dor, você não quer continuar sofrendo. Você vem porque você ouviu alguém falar, você ouviu o testemunho de alguém, e você então pensou, poxa, eu vou lá, porque eu também tenho esse problema, eu também estou passando por essa situação, e eu quero resolver, eu não quero mais carregar esse problema comigo. Então as pessoas chegam com esse objetivo. Ninguém chega aqui com a ideia de buscar a Deus em primeiro lugar. Não. As pessoas, elas querem resolver os problemas. Só que Jesus, ele nos orienta, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que seria todas essas coisas? Seria tudo aquilo que nós precisamos. Porque Deus sabe que você precisa de saúde. Deus sabe que você tem problemas para resolver na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida. Deus conhece as minhas necessidades. Deus conhece as necessidades da senhora. Deus sabe a sua necessidade. Deus sabe a luta que você está passando. Deus conhece a sua dor. Deus sabe das tuas lágrimas. Deus sabe de tudo. Não pensa que Deus não sabe o que acontece dentro da tua casa, o que acontece no seu casamento, o que acontece com o seu filho lá fora. Deus sabe de tudo. E quando ele fala todas as coisas, é todas as coisas. Deus, ele pode prover, ele pode mudar toda e qualquer situação. Só que a orientação é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só que na prática não é isso que acontece. Normalmente, algumas pessoas, elas vêm com aquela ideia de resolver a dor. E quando elas chegam aqui, elas começam a ouvir a palavra, elas passam a ter entendimento,
E elas começam a buscar a Deus em primeiro lugar. E essas pessoas logo, elas recebem o reino de Deus, que é um reino de paz. Essas pessoas entram no reino de Deus, recebem o reino de Deus, passam a fazer a vontade de Deus. Essas pessoas são transformadas, porque quando o reino de Deus chega a elas, chega a presença do Espírito Santo, chega a direção, chega a paz, chega a força, chega a direção. E logo essas pessoas começam a ver o resultado também do lado de fora. O casamento se transforma, a pessoa começa a ver as bênçãos de Deus na vida dela, na saúde dela, no casamento dela, na vida dos filhos, na família. Aquilo que ela recebeu dentro dela, que é o reino de Deus, começa a refletir também do lado de fora. Agora, em contrapartida, muitas vezes, existem também aquelas pessoas que vêm e mesmo ouvindo que elas precisam priorizar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, fazer uma aliança com Deus, se entregar a Deus, elas não fazem isso. E aí elas ficam na igreja, correndo atrás das bênçãos, mendigando as bênçãos de Deus. Aí a pessoa está aqui correndo, aí ela corre atrás do casamento, e o casamento corre dela. Aí ela corre atrás da bênção financeira, e a bênção corre dela. Aí ela corre atrás da saúde, e a saúde corre dela. E ela fica correndo para lá e para cá, e as bênçãos só fugindo dela. As bênçãos só correndo dela. E ela tentando pegar a bênção daqui, tentando pegar a bênção de lá, e as bênçãos fugindo dela. Só que quando ela olha, ela vê outras pessoas, parece que para outras pessoas a bênção é natural. Parece que para outras pessoas a coisa flui naturalmente. E sabe o que é triste? É que às vezes, pessoas que ela mesma trouxe, pessoas que vieram com ela, que ela trouxe, essas pessoas entenderam, buscaram em primeiro lugar o reino, foram transformadas, impactadas, e a partir dela, a família, o casamento, os filhos, também foram transformados. E aí a pessoa começa a ter resultado. Ou seja, aquela pessoa, por exemplo, que a pessoa entrou na igreja, às vezes tinha problema, até manifestava com demônios, aquela pessoa foi liberta, aquela pessoa priorizou a Deus, foi aprendendo, foi crescendo na intimidade, na comunhão. Daqui a pouco aquela pessoa recebeu o reino de Deus dentro dela. Ela que não tinha paz passou a ter paz, ela que não tinha força passou a ter força, ela que não tinha direção passou a ter direção. Daqui a pouco aquela pessoa se casou, daqui a pouco aquela pessoa, ela passou a servir a Deus, daqui a pouco estava ali como obreira, servindo a Deus. Daqui a pouco aquela pessoa, ela teve filhos, daqui a pouco ela começou a prosperar, comprou o carro dela, a casa dela, financeiramente ela começou a crescer, a vida dela começou a andar. Por quê? Porque ela entendeu a importância de colocar Deus em primeiro lugar, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí, aquela outra pessoa que não priorizou o reino e que ficou todos os anos dentro da igreja, correndo atrás de bênção, para lá e para cá, ela olha e vê a vida daquela pessoa que talvez ela trouxe, e ela começa a desanimar.
ela começa a entristecer, porque ela olha e fala assim: meu Deus, quem trouxe ela para a igreja foi quem? Foi eu estou aqui solteira, eu estou aqui ainda com a minha vida toda enrolada, eu estou ainda aqui com a minha vida toda bagunçada. Ela veio para a igreja, eu trouxe ela tinha problemas espirituais, ela manifestava com demônio, hoje ela está liberta, hoje ela tem o Espírito Santo, ela era solteira, hoje ela está casada, tem filho, tem uma família linda, eu estou aqui até hoje solteira. Poxa, eu trouxe ela para a igreja, ela passava fome, eu já ajudei ela muitas vezes, doando uma cesta básica, já estendi a mão muitas vezes para ela, hoje ela está prosperando, e eu estou aqui nessa miséria, eu estou aqui desempregado, eu estou aqui com a minha vida toda amarrada. Como é que pode? E a pessoa vai ficando triste, a pessoa vai ficando desanimada. Muitos, se não cuidar, passa até a ter inveja, porque fala: como é que pode? Foi eu que trouxe fulano para a igreja. Poxa, olha a vida dela, olha como é que ela mudou, olha como é que ela está diferente. Mas por que isso acontece? Essa é a questão, essa é a pergunta que não quer calar. Por quê? Porque uma entendeu que Deus é prioridade, que o reino de Deus é prioridade, e a outra não entendeu. A outra passou todos esses anos correndo atrás das bênçãos, mendigando migalhas, correndo atrás de uma bênção aqui, outra acolá. Então o reino de Deus, ele tem que ser na minha vida uma prioridade. Prioridade, tem que ser prioridade. Prioridade máxima. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus, esse reino de paz, esse reino de Deus, que ele não é visível, não, o reino de Deus, ele está dentro de nós, está dentro de você. Em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus, os religiosos da época, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, ele chega até a pessoa, quando a pessoa o busca, esse reino de paz, esse reino de vida. Você vê a pessoa, por exemplo, que ela está inserida no reino das trevas, a vida dela é um inferno. Porque o que tem no reino das trevas? O que há no reino das trevas? No reino das trevas há tudo que não presta. No reino das trevas há pecado. No reino das trevas há dor. No reino das trevas há ansiedade, há medo, há preocupação. No reino das trevas há angústia. No reino das trevas há desejo de suicídio. No reino das trevas há depressão, há tristeza profunda. No reino das trevas há tudo que não presta. Quando o reino das trevas, o reino do diabo, se estabelece dentro de uma pessoa, o inferno vem com ele. E quem domina o reino das trevas? Quem governa o reino das trevas? O diabo. Então, uma vez a pessoa inserida no reino das trevas, porque ela faz a vontade, e ela se sujeita às leis do reino das trevas, e passa a obedecer, e a fazer a vontade do diabo, o diabo passa a governar a vida dela.
ela se sujeita a esse reino de trevas. E a vida dela se torna uma escuridão, uma vida vazia, uma vida sofrida, uma vida castigada, uma vida governada pelo diabo. Como é que uma pessoa dessa vai ter paz? Como é que uma pessoa dessa vai ter tranquilidade, se quem governa a vida dela é o diabo? Se quem governa a vida dela é as trevas? Não tem como ter paz, não tem como ter vida, não há salvação. Agora, quando a pessoa se sujeita à vontade, às leis do reino de Deus, que é a palavra, que é a justiça, e o reino de Deus passa a estar dentro dela, esse reino é um reino de paz. A pessoa passa a ter paz, a pessoa passa a ter vida. Aquele desejo de morrer já não tem mais. Aquela falta de paz já não existe mais. A pessoa não vive uma vida de dores. Não, tem luta, tem problemas, tem desafios, mas tem um Deus provedor, tem um Deus dirigindo, tem um Deus guardando, tem um Deus governando. Quando o reino de Deus está na minha vida e eu estou no reino de Deus, quem governa no reino de Deus? É Deus. Então Deus passa a governar a sua vida. Deus passa a governar você. Teu casamento é governado por Deus, seus negócios é governado por Deus, sua vida é governada por Deus. Deus passa a governar você, Deus passa a dirigir você, Deus passa a guiar você. Você passa a ser conduzido, guiado, dirigido pelo Espírito Santo, que passa a conduzir você. Você não está mais no escuro, nas trevas, mas você está num reino de luz, você enxerga claramente. Você não está mais no escuro, você não está mais perdido, perplexo, desorientado, sem rumo, sem saber para onde você está indo, porque o mundo está num reino de trevas. As pessoas estão no escuro, as pessoas não têm a menor ideia para onde elas estão indo. E se o reino de Deus não está dentro delas, tampouco essas pessoas chegarão no reino dos céus. Não chegarão. Então busque o reino de Deus. Eu tenho que estar sujeito à vontade desse reino para que ele esteja em mim. Não basta apenas eu querer o reino. É claro que se nós falarmos assim, olha, você quer o reino de trevas ou o reino de luz? O que as pessoas vão dizer? Alguém vai dizer assim, eu quero o reino das trevas. É assim? Claro que não. Quem quer o reino do diabo? Se você perguntar quem quer o diabo, ninguém quer o diabo, nem de graça, não quero. Mas o problema é que, entenda, não basta apenas não querer o diabo. Não basta apenas querer Deus ou querer o reino de Deus. Não. A pessoa não mostra que ela quer apenas com palavras, mas ela mostra com atitude, ela mostra com renúncia, ela mostra com sacrifício. Para eu estar no reino de Deus e o reino de Deus em mim, eu tenho que me sujeitar à vontade desse reino. Você quer ver só um exemplo? Quando você vai para um outro país, muda as leis. Dependendo da localidade, muda tudo. Muda. Você tem que sujeitar às leis daquele lugar. Do contrário, você não fica ali. Você vai sofrer penalidades ali. Você tem que se sujeitar. A mesma coisa é o reino de Deus. As pessoas querem o reino de Deus, mas não querem se sujeitar a ele. Não querem se sujeitar à vontade dele. Elas querem um reino de Deus, elas querem um reino de luz, mas querem se sujeitar ao reino das trevas, ao reino do diabo. Eu quero o reino de Deus, mas fazendo a vontade do diabo. Não tem como. Eu tenho que me sujeitar às leis do reino de Deus, para que o reino de Deus chegue a mim. Eu tenho que estar vivendo em obediência à palavra. Não tem como. E você vê que a pessoa, quando tem o reino do diabo dentro dela,
ela passa a se comportar e a ter as características desse reino, assim como o reino de Deus. Você vê, tem pessoas que você olha para ela, para as atitudes dela, você olha para o comportamento dela, você olha para as ações dela, e você é instantâneo, não é julgamento não. Mas você olha para a pessoa, você fala assim, essa pessoa é do diabo. Pela atitude dela, pelo comportamento dela, você olha para ela e você fala o quê? Fulano é do diabo. Por quê? Porque ela está sujeita, o comportamento dela mostra isso. As atitudes dela mostram isso. O comportamento dela, ela passa a ter as características do reino que ela abriga dentro dela. A mesma coisa é a pessoa que tem o reino de Deus dentro dela. Ela passa a ter as características do reino de Deus. Você olha para ela e você vê Deus nas atitudes dela, você vê justiça nela, você vê fidelidade nela, você vê fé nela, você vê amor nela, você vê lealdade nela. Tudo que há no reino de Deus, você vê nos traços dela, na personalidade dela, no caráter dela, no comportamento dela, nas atitudes dela, você vê o reino de Deus. É normal. É que nem, por exemplo, eu estava falando hoje para as pessoas, pela manhã, o seguinte: você olha, por exemplo, você que é de outro estado, você, querendo ou não, por mais que você já esteja aqui há muito tempo, mas você que é de outro estado, você tem características do estado de origem que você nasceu. Às vezes, só de abrir a boca, a pessoa já diz assim: ó, você é mineiro, você é paulista, olha, você é carioca, você é baiano. Você, por quê? Porque a pessoa tem as características, até a maneira de falar, o modo de falar, denuncia ela do lugar de origem, de onde ela veio. Ou seja, a mesma coisa acontece com a pessoa que tem o reino de Deus ou o reino das trevas dentro dela. A maneira como ela fala, a forma como ela pensa, a maneira como ela se expressa, as atitudes dela, o comportamento dela revela em que reino ela está inserida. Qual é o reino que ela carrega? Então, a pessoa que quer carregar o reino de Deus, ela tem que estar inserida dentro da vontade de Deus. Em João, no capítulo 3, no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, aquele que não nascer da água, não nascer do Espírito, não nascer do batismo, não nascer do batismo nas águas, não nascer do arrependimento, não nascer do batismo com o Espírito Santo, ou seja, ter novamente, novo coração, nova vida, nova atitude, novo comportamento, mudança total, mente, corpo, alma, espírito, tudo, não pode entrar no reino de Deus, não pode recebê-lo. Amém? Você quer receber o reino de Deus? Você tem que estar disposto a fazer a vontade desse reino. Você tem que estar disposto a sacrificar. Você tem que estar disposto a obedecer à vontade daquele que governa esse reino. Amém? Você tem que estar disposto. Não tem como. Em Mateus 16, no versículo 25, Jesus diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém? Ou seja, as pessoas querem o reino de Deus, elas querem se salvar, elas querem ser salvas, elas querem o Espírito Santo, mas elas não querem perder nada, elas não querem abrir mão de nada, elas não querem sacrificar nada. Eu quero Deus, mas eu quero as outras coisas também. Eu quero Deus, mas eu quero fazer a minha vontade. Eu quero Deus, mas eu quero viver da minha maneira, eu quero viver do meu jeito. Eu quero um relacionamento com Deus, mas eu quero um relacionamento personalizado. Virou moda, né? Sabe aquele casal, por exemplo, né? Que vive num relacionamento aberto. A gente está junto, mas a gente tem liberdade para fazer o que quiser. Eu saio com quem eu quiser, quando eu quiser, a hora que eu quiser. Ou na semana nós estamos juntos, mas no final de semana cada um está livre para fazer o que quer, para sair com quem quer. Nós vivemos num relacionamento aberto. Tem gente que quer fazer a mesma coisa com quem? Com Deus. Não, domingo eu sou de Deus, domingo eu estou com Deus, domingo é de Deus, mas na semana, não é assim? Na semana eu faço o que eu quiser, na semana eu vou para a gandaia, na semana eu bebo, na semana eu me prostituo, na semana eu adultero, na semana eu engano, trapaceio, na semana eu minto, na semana eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Aí no domingo eu venho aqui, peço perdão para Deus, participo da Santa Ceia e está tudo zerado, está tudo certo. E vamos para a galera. Não é assim. Quer dizer, a pessoa precisa entender que o relacionamento com Deus é sério, que a vida com Deus é levada com seriedade, com abandono do pecado, com renúncia, com obediência à palavra. E é dessa maneira que o reino de Deus, ele chega dentro de você. Amém? Nós vamos participar da ceia, mas nós vamos participar com seriedade. Amém? Não por religiosidade, mas com seriedade. Para você que quer ter uma aliança com Deus. Jesus disse: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Santa Ceia é para quem quer ter parte com Ele. É para quem quer ter uma aliança com Ele. É para quem quer ter um compromisso com Ele. Amém? Fique em pé, por favor. Em nome de Jesus.